Pro fã de cinema, toda estreia é aguardada. Mas existem experiências que precisam ser revividas. O Star Wars Day está chegando. Que a força esteja com você. Fala, meu povo! Tudo bom com você? Gente, muito empolgada com Sabre de Luz. Cara, a gente tá na semana de Star Wars. Sim! Que não é mais só o dia, né? É a semana, é o momento. É quando a gente se reconecta com essa saga que pra gente que tem marcado na pele, temos tatuagens. O Panda tá na perna, não dá pra ele levantar aqui. Não dá pra levantar. Mas a gente lembra todo dia. Faz parte do nosso dia a dia enquanto fãs de cultura pop. Exatamente. E como na década de 70, Star Wars, que era só uma ideia de um cara muito louco, que era amigo do Spielberg, lotou as salas de cinema de Los Angeles, fazendo curvas e curvas de jovens querendo ver naves voando pelo espaço, alienígenas lutando numa galáxia muito, muito distante. Nós podemos também revisitar esse universo sempre que a gente quiser. Ai, que beleza. Só que nesse período do ano, no May the 4th, tudo fica um pouco mais quente, né? Eu adoro Star Wars, eu adoro esse momento, porque parece que os fãs de Star Wars se sentem um pouco mais livres para exibir os seus sentimentos sobre Star Wars, né? A gente é empolgado. Nós somos exibidos, essa é a verdade. Nós somos exibidos. Eu esqueci, na verdade, de falar bem-vindos ao Pod Estreias. Bem-vindos ao Pod Estreias. Bem-vindos ao Pod Estreias, nosso terceiro episódio do nosso podcast Apaixonado por Cinema, em parceria com a UCI. Boa! Se você tá ouvindo no Spotify ou assistindo no Spotify, não esqueça de deixar seu comentário e seu like. E se você tá assistindo no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos que é muito fã de cinema. A gente quer saber o feedback de vocês. O que vocês estão achando do nosso Pod Estreias? Importante saber a opinião do povo, né? Eu gosto de ler os comentários. Quando a gente lança, a gente fica conversando sobre quem comenta, o que comenta, porque essa troca é o que mais importa. Vamos falar de memórias. Sempre. Porque Star Wars impacta a gente desde criança. A gente já nasceu num mundo onde já existia Star Wars. Sim. No mundo em que os nossos pais, nossos tios, nossos primos viveram Star Wars. E muito do que a gente conhece Star Wars é compartilhado por esses primos, por esses tios e por nossos pais, né? Sim. Como é que foi a sua infânciazinha? A pequena Crisinha? Antes de ceder ao lado sombrio da força? Então, a minha infância não foi tão conectada a Star Wars assim, não. Por quê? Eu não tinha assistido Star Wars na infância, eu não era uma criança super conectada com esse universo. Inclusive, eu lembro de Star Wars como algo da cultura pop, né? Sem a consciência de cultura pop naquela época. Sim. Mas você sabia que existia? Sim, eu tinha primos que eram apaixonados por Star Wars, que jogavam jogos. Tem até primos que são. Tem até primos que são, mas não era uma coisa que fazia parte da minha vida. Começou a fazer parte da minha vida depois dos 20 anos, assim. Foi bem tarde que eu entrei no universo de Star Wars. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, fez parte da minha infância, da minha adolescência. Não fez parte da minha infância e da minha adolescência. Mas você não tinha nenhuma camisetinha? Nada. Eu lembro que eu tinha camiseta. Então, só no parênteses do que era consumido na minha casa, minha mãe era zero cinéfila e o meu pai era muito conectado ao lado Indiana Jones da Força. Que tá ali, né? Spielberg e George Lucas estavam do lado do outro. Exato, eu fui criada no meio do Velho Oeste. Eu falo que a minha infância era toda vendo aquele rolinho de feno rodando assim na televisão, porque meu pai via todos os Indiana Jones 1 milhão de vezes. Então, faltava alguém falar pro seu pai que Star Wars era Velho Oeste no espaço. Né? Exato, acho que faltou essa informação. Só faltou isso. Mas o meu pai viu. O meu pai fala Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, ele tinha essa pegada aí. Na época que passava aqui no Brasil, na televisão, eu lembro que o nome do R2D2 aqui no Brasil era Arthur. Você lembra disso? Eu não. Não. Só achei engraçado. A dublagem, o Luke chamava o R2D2 de Arthur porque Arthur. Então, eu devo ter visto isso na televisão, só não me marcou na época. Não foi uma parada que eu olhei e falei, uau, isso agora faz parte da minha vida. Não foi, de fato. Na década de 90, pelo menos na minha década de 90, qualquer coisa que tinham espadas que soltavam luz chamava muito atenção. Fazia muito Era muito brincadeira de menino. Sim. Então, qualquer oportunidade que meus pais e meus tios tinham de falar, com isso, o Gustavo fica sentado
lado e não fica quebrando a casa toda? Sim, era importante. Acho que era um momento importante pra família dele, com certeza. Era um momento Mas legal. pra você, então, fez parte da infância total. Era Star Wars e os clipes de Guns N' Roses. Entendi. Era o que me deixava quieto. Era o que deixava você caladinho no sofá. Quietinho no sofá. Faz sentido. E você lembra de já ser fã? Ou era só algo que prendia a sua atenção? Não, prendia a minha atenção, mas eu não entendi, assim. Então, eu acho que era muito isso, assim. Eu acho que hoje a galera, criança, adolescente, tem pais millennials, né? Porque os millennials, nossa geração, se tornou uma geração muito curiosa. Sim. Como a gente cresceu com a internet acontecendo, nós somos o Velho Testamento da internet brasileira, a gente começou a ficar muito sedento por informação, né? Listas de curiosidades, bastidores. Isso não era uma realidade na nossa infância e adolescência. Sim. Isso começou a ser, na verdade, na nossa adolescência, né? Quando a internet começou a acontecer ali. Mas se a gente pensar na nossa adolescência, na verdade, assim, o início da fase adulta, foi a oportunidade de revisitar Star Wars. Com certeza. Então a gente viveu todo um movimento nostálgico dos fãs desde 1970 que esperavam alguma coisa e não tinham, até a galera do início dos anos 2000 que começaram a voltar pro cinema pra assistir Star Wars. Então a gente viveu um meio termo ali de vazio de informação sobre Star Wars e depois a gente viu um boom. Um boom gigantesco. A gente viu acontecer Star Wars, né, na internet e voltar. E esse domínio da Disney e toda a ressignificação de parque da Disney, licenciados, novos personagens, nova franquia, séries, animações. Aí veio o Dave Filoni e falou, não, eu compro esse barulho. O Dave Filoni entrou de cabeça na ressignificação de Star Wars pra Disney, junto com Jon Favreau. E aí a equipe deles entrando muito de cabeça, né? A Bryce Dallas, tem uma galera, Kathleen Kennedy, que sempre esteve ali ao lado do George Lucas, trazendo esse olhar mais feminino, personagens femininas. Então trouxe aquele boom de volta, assim, aí não teve como, gente. Não Até tem, quem não gosta de Star Wars é obrigado a falar de Star Wars. Entende alguma coisa, né? Você entende o que, por exemplo, significa a força para Star Wars, né? Exatamente. Essa briga entre o bem e o mal, que representa tanto um pouquinho o nosso dia a dia, as brigas que a gente tem com a família. Sim, então, com certeza. Assim, isso acontece muito, né, na nossa vida, e a gente olha pro cinema e vê uma história romantizada sobre isso e a gente se identifica. Ah, sim. É natural isso. A gente sempre pensa qual é o nosso light side, o nosso dark side, em qual momento da nossa vida. Mas tem uma coisa que a gente sempre tá pensando também, que é personagem favorito, momento favorito, citação favorita, coisas favoritas. Isso. A gente tá sempre buscando saber quais são as nossas coisas favoritas de Star Wars. Sempre alguém pergunta pra gente. Eu não consigo ofertar dúvida para os espectadores, pois tenho tatuado o meu personagem favorito aqui na pele, que é o Darth Vader / Anakin Skywalker. Sim. Eu acho que a franquia é dele, a história é dele, e os outros são apenas coadjuvantes orbitando em volta de Anakin. E o Dave Filoni calha de concordar comigo, porque até hoje nas séries aí de Star Wars, ele continua trazendo o Anakin. O Hayden virou, assim, o ícone máximo da nostalgia de Star Wars, né? E ele sofreu tanto na fase Ele sofreu tanto, mas agora ele tá colhendo os frutos do sofrimento lá passado. E é muito legal isso, porque cria uma esperança desse ator voltar a atuar. Sim. Botou a máscara do Darth Vader, a gente já tá feliz. Sim. Ele pode ficar com... A gente espera ele atuar nesse personagem até os 70 anos de idade. Com certeza. Eu quero ver toda a história do Darth Vader que a gente não viu até hoje. De meu momento favorito, já vou trazer aqui, de Anakin. Eu sou muito fã do Anakin. Sim. Eu entendo os conflitos do Anakin, eu entendo o que fez ele ter aquela visão de mundo e questionar o sistema no qual ele foi inserido, né? Meio que sem escolha, de acordo com a história de George Lucas. Ele era o escolhido. Ele não teve escolha. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido, exato. E aí é complicado quando ele já nasceu determinado que ele faria uma mudança drástica. Exato. E aí é complicado quando você é inserido, assim, num universo que você não foi preparado, que você não conhece nada. Diferente das outras crianças que foram criadas dentro de um templo Jedi, que tinham aulinhas desde pequenininhos. Cara, ele foi jogado ali no meio daquele projeto, né? Exatamente. Eu gosto muito desse momento dele de transição, que é quando ele conhece Padme em termos amorosos, assim, e eles têm esse conflito que não é só pessoal, não é só sobre a personalidade deles, mas é um conflito político. Ela é uma mulher muito bem posicionada, muito inteligente, que tem um conhecimento da galáxia muito maior do que ele. Ele só tem os poderes, ele só tem a força. Parece que
que nesse relacionamento entre os dois, né, que a gente vê nascer no episódio 1 e vai evoluindo até o fatídico episódio 3, a gente percebe que o tempo todo, a Padmé, por causa do envolvimento dela com o Anakin, determinou o seu destino também. Sim. Porque a gente sabia, já assistindo o episódio 4, 5, 6 na década de 70... que eles não iam estar ali. Eles não iam estar ali, que resultou em filhos. Então a gente esperava ver esses filhos acontecendo. Então o destino dessa personagem, que é tão forte, tão determinada, perseverante, uma líder natural, foi determinado que ela não estaria mais no futuro. Com certeza. Então, quem nunca sofreu por amor, né? Acho que como Padmé, talvez nem todo mundo tenha sofrido. Mas eles sofreram por amor, os bichinhos. Muita gente acha que não é legal o episódio 1, 2 e 3. Existe todo um fandom original da década de 70, 80, que é mais apegado aos episódios 4, 5, 6 e tal. Mas eu adoro os episódios 1, 2 e 3. Eu vou muito contra a maré. Adoro ver Anakin e Padmé rolando assim na grama. Eu acho eles maravilhosos, assim. Bom, minha vez. Um pouco óbvio, já falei algumas vezes isso, mas o meu personagem favorito é o Obi-Wan. Mas é muito na figura de professor hoje em dia. Filósofo, né, gente? E não só isso. Se ele é o professor e a Academia Jedi é a educação, a educação durante o decorrer dos filmes foi desvalorizada. Foi, totalmente tudo desvalorizada. Caiu, tudo mudou. Era utilizada pelo Estado de uma forma muito indevida. Total. Porque toda a filosofia de educação que eles propagavam pela galáxia foi sendo quebrada para ser utilizada como força de uma guerra. Sim, com certeza. Tem toda essa ideia sendo compartilhada, mas tem a ideia também da biblioteca, Cris Siqueira. Sabe quem são as bibliotecas em Star Wars? Quem? Oh, meu Deus, verdade, os droidezinhos. Os droidezinhos. Eles gravam tudo. Eles têm a memória de tudo. E eles estão em todos os conteúdos. E eles têm sentimento, isso que é incrível. Ai, sim, gente. Porque... o C3PO pra mim é ícone. Eu adoro ele. Eles falam que o R2-D2 é o personagem que mais xinga Star Wars. Só que ninguém entende. Nunca falou um A. Ele sempre fala pi, mas todo mundo entende que pi é ele reclamando de tudo. Inclusive, eu quero saber de vocês, quem é o seu personagem favorito? Boa. Qual é o seu momento favorito? Qual é o seu episódio favorito de Star Wars? Comenta aqui, vai interagindo com a gente, vai trocando ideia com a gente, que a gente quer fofocar a vida de vocês no universo de Star Wars. Boa! A gente precisa falar de um lado... Eu falei que assim, o fã é ostentador, hein? O fã de Star Wars gosta de ostentar. A gente já começou esse episódio mostrando o nosso lightsaber. Exatamente. Ele acende, tá, gente? Eu não vou acender agora. Não, porque não aparece, né? Porque tá com muita luz ligada aqui, ó, mas faz barulho. Eu não tô com pilha, eu acho. Tô. É muito legal. A gente faz umas lutinhas de lightsaber aqui, porque a gente tá na Academia Jedi da nossa mente. Mas além, Darkseid não quer ficar em silêncio. Darkseid enquanto não arranca um naco de alguém. É verdade. Assim. A gente tem colecionáveis. E aí eu quero que você, nesse Star Wars Day desse ano, marque a gente. Marca @CrisIPanda, @UCI Cinemas. Boa. A gente quer ver sua blusa, seu boné, seu tênis, sua cueca. Tanto faz. Não. Pode mostrar sim, não precisa também fazer foto de perfil. Pode mostrar seus colecionáveis todos de Star Wars pra gente. A gente quer ver o que vocês têm de Star Wars de legal. Sim. Então a gente vai ostentar um pouquinho aqui. Bora. Posso pedir licença pra ostentar Com rapidão? certeza. Mostra tudo que você tem aí. Começando pelo Novo Testamento. Eu tenho aqui uma Reyzinha. Sim. Olha que bonitinha. Isso. Não sei se tá estourando, tá, meninas? Em uma Reyzinha aqui. Dá pra ver, né? Dá. Eu acho. Um Paul Dameron, um Copopzinho. Temos um fim e um início também. Ficam os meios. Temos um Kylo Ren. Gente, a gente tem todo mundo do Novo Testamento. Isso. Um Kylo Ren, uma Ahsoka, que a Ahsoka, gente, é tudo, né? A Ahsoka é tudo. Essa menina cura Anakin. É verdade. Eu enalteço todo mundo que cura Anakin. Temos um Baby Yoda com sopinha. Ai, que bonitinho. Um Groguzinho com uma sopinha. Temos mais o quê? Temos um outro Baby Yoda na mochilinha. Esse daqui tá até na caixa ainda. A crise é dessa, gente. Tudo que tá fora da caixa sou eu que tiro. E tudo que tá dentro da caixa, ela permanece E temos um Mandaloriano aqui também, ó. Tá refletindo, mas ele tá na caixinha. Isso. Do meu lado é isso, Fundamento. Então, tem alguma coisa aí? Eu apelei. Tu apelou? Eu apelei. O que você fez? Não, eu já mostrei o meu R2-D2zinho. Sim. Certo? O meu personagem da saga clássica favorito é Luke Skywalker. Sim. Então, eu tenho o Luke... Você tem o Velho Testamento. Eu tenho o Velho Testamento. Tá bom.
Certo? Certo. Lookzinho aqui, episódio 6. Tem que só tomar cuidado pro nosso cachorro não levantar. A gente tem Luke e Leia em forma canina. Também nessa casa. Os cachorros se chamam Luke e Leia. Exato. Era ou filho ou cachorro. A gente botou no cachorro pra garantir. Eu tenho o Luke do Novo Testamento também, meditando. Olha, esse é lindo, gente. É lindo demais. Pesadíssimo. Essa pedra é a pedra real de Star Wars, tá? E eu trouxe aqui uma nova paixão. Qual é? Ai, tem o Grogu lá atrás de você, ó. O Grogu aqui, ó, escondidinho. O Groguinho. Trouxe uma apelação. Isso é muito apelativo. Olha isso. Mandaloriano aqui, ó. Gente, ele é muito lindo. De pesca. Eu sinto o Pedro Pascal ali dentro. Eu não tô entendendo. E a maior apelação de todas é outro Mandaloriano. Esse é lindo demais. E aqui do outro lado tem o Groguinho. E do outro lado tem o capacete do Jango Fett. Gente, juro. Do Boba Fett. Juro. É muito lindo tudo. A gente tem cosplays do Darkseid e do nosso querido Obi-Wan Kenobi. Temos muitas roupinhas, cara. A gente poderia ir pra UCI assistir o episódio 1 vestidinho de Darkseid, entendeu? E você quer ir pra UCI assistir o episódio 1? É, porque você acha que a gente vai ficar aqui só falando assim, não sei o que de Star Wars, não sei o que de colecionável, não sei o que do Velho Testamento. Não. Isso daqui, gente, é toda uma conversa pra gente fazer o seguinte, convidar vocês pra ir ao cinema neste final de semana, sabendo, obviamente, que este episódio está saindo no dia 3 de maio. Isso. Sexta-feira. Exato. Nos dias 4 e 5 de maio, ou seja, ainda dá tempo. Final de semana. Você vai correr pra UCI da sua cidade, vestidinho do que você quiser. Pode pegar uma blusa de Star Wars, uma saia de Star Wars, uma meia de Star Wars, seu cosplay completo, seus lightsabers. Boa. Tem um mini Grogu, vai abraçadinho com ele pro cinema, porque em comemoração, esse momento de Star Wars, que a gente comemora todo ano, nos dias 4 e 5 de maio, será exibido o episódio 1 nas salas de cinema da UCI. Ai, que sensacional! É sobre isso, Panda Mendes, é sobre juntar um grupo que já tá unido no sentimento. Cara, pela paixão de Star Wars. Não tem nada que um fã de Star Wars goste mais do que assistir Star Wars no cinema. Sim, é muito bom. Assistir Star Wars no cinema é uma experiência completamente diferente. Sim. Eu lembro quando tava pra lançar os episódios 7, 8 e 9, todo ano de estreia era comichão de ver aquelas letras gigantes amarelas fazendo... Não, e eu lembro a gente indo meia-noite, assim, pra ir no Fan Event, né, da UCI, que tinha aqueles eventos com a galera, todo mundo vestida de Star Wars, a gente sentadinho lá do lado de fora do cinema, esperando junto com todo mundo, a galera com sabre de luz e conversando e discutindo, teorizando, porque ninguém sabia o que ia acontecer ainda. Exatamente. Cara, você viver Star Wars com episódios novos é muito gostoso. Cara. Porque aí você consegue, de fato, teorizar com nada, assim. Porque hoje em dia, a gente que é fã de Star Wars, a gente ainda teoriza sobre os episódios da década de 70. Exato. Que a gente é meio que doido assim. A gente grava fala, esse tipo de coisa. A gente vai decorando as coisas e a gente ainda teoriza. Mas quando vem coisa nova, quando vem material novo, é muito gostoso, né? Eu queria saber, assim, pra você, Panda Mendes, o que mais impactou a sua vida em Star Wars? E você fala, cara, isso daqui guia a minha vida, inspira a minha vida, faz parte do meu dia a dia. A principal discussão de Star Wars, quando você fica um pouquinho mais adulto e deixa de ver só uma guerra, né? E você começa a entender. Porque a mensagem que está sendo passada hoje em dia é que existe um grande plano através daquela guerra, através da galáxia, através daquilo tudo. Hoje em dia, a gente vive uma vida muito fechadinha no nosso próprio mundinho individual, né? Sim, total. A gente vive consumindo a internet. Eu acho que Star Wars, ali, hoje em dia, está trabalhando a ideia de que existe um universo muito maior do que aquilo que está ao seu redor, do que aquilo que você acessa. Sim. Né? Impacta a minha vida no momento em que eu tô pensando assim, tipo, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. E aí eu sento, assisto Star Wars e começo a olhar a vida de uma outra forma. Tá. Te traz perspectiva. Me traz uma perspectiva mais tranquila. Entendi. Sabe o que eu gosto, assim, que impacta muito a minha vida? Eu sempre penso que, às vezes, a gente tem um pensamento que pode parecer ruim, pode parecer cruel, do tipo assim, eu queria que fulano perdesse pra eu ganhar. Pensamento
momentos assim, né, fazem parte da gente. Eu acho que uma das maiores lições que Star Wars trouxe pra mim é: a gente sempre vai ter o Dark Side e o Light Side dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro da nossa visão de mundo, das expectativas, mas cabe a nós encontrar esse equilíbrio. Né? Eu acho que ao longo da história, o Luke trouxe muito essa conclusão pra todo mundo, né? O Obi-Wan, por exemplo, era um personagem bom demais. Isso. A ética dele cegava ele tanto quanto a raiva do Anakin cegava ele também. Exato. Eles eram opostos. Dois extremos, né? Eles eram os extremos dessa história. Que quando trabalhavam juntos, criavam uma sinergia, né? As coisas caminhavam por causa desse jeito dos dois. Mas quando eles não conseguiam mais trabalhar juntos... E aí eles entravam em guerra. E isso durou até o fim dessa história, né? E o Luke trouxe muito essa discussão do equilíbrio, essa discussão da força ser algo que você não tem que usar como arma, mas utilizar a seu favor pra melhorar o mundo, pra refletir sobre as coisas. Então eu gosto muito que essa perspectiva de Star Wars tenha vindo pra minha vida, porque eu penso muito nela o tempo todo. Às vezes eu penso assim, será que eu tô sendo boba demais? Não, eu tô usando o meu light side de uma forma que eu me sinto à vontade. Será que eu tô vendo maldade demais nisso aqui? Não, talvez eu esteja usando o meu dark side pra não cair em armadilhas, pra não deixar que as pessoas se aproveitem de mim. Então basicamente a gente tem a mesma sensação, né? Que é uma sensação de harmonia. A mensagem que o filme nos passa transpassa a tela do cinema. Total. E é por isso que eu acho que Star Wars é uma franquia tão atemporal, sabe? Porque a gente tinha ali esse filme sendo lançado na década de 70, que era ali 30 anos depois da guerra, né? Ainda dentro dos lançamentos de ficção científica de um pós-guerra. Sim. Era uma referência real. E o George Lucas foi visionário, né? Eu lembro na série Dead Seventh Show que a gente conseguiu ver ali como foi o lançamento de Star Wars, porque o Eric, que era um dos personagens de Dead Seventh Show, era muito nerd, era muito fã. E a gente viu a comoção dos jovens na década de 70 por causa de Star Wars. Eles iam todo dia assistir o filme no cinema. E todo dia eles se surpreendiam, por exemplo, com uma explosão da Estrela da Morte. Essas cenas icônicas que realmente marcam a nossa vida, né? Sim. Mas se você tem alguma cena icônica, alguma mensagem que fica em você, que nasceu por causa de Star Wars, deixa nos comentários aí pra gente, que a gente quer saber também. E eu acho que é importante também a gente passar pra frente, sabe? O lado bom de Star Wars, seja com as animações, com as séries, com os filmes que são eternos e que vem aí mais filme. A gente sabe que a Disney não parou por aí, vem mais conteúdos pro cinema, mais estreias, mais novidades de mais action figures, mais brinquedos nos parques e mais referências a partes da galáxia que a gente não teve acesso, né? O filme Rogue One, que foi um ícone, que mostrou ali um lado da Aliança Rebelde muito legal, muito diferente. O filme do Han Solo, que mostrou pra gente também um pouquinho do Lando e esse lado mais furtivo da galáxia. Foi muito legal ver todas essas coisas, né? O futuro, assim, é ilimitado na mão da Disney, porque tem muita coisa pra conhecer desse universo. Sensacional. O que você gostaria de ver? Você sabe? Alguma coisa assim que você... esse negocinho que eu queria ver mais no cinema. Então, cara, a gente tá vendo... Parece que a gente tá acompanhando agora uma grande construção de uma nova história através de outras telas, né? Tanto na internet quanto nas séries. Eu acho que a Disney, ela tá se preocupando muito em ir com calma, testando o terreno, testando novos personagens, pra apresentar pra gente uma história diferenciada, porque é um universo muito rico, Star Wars. Então, assim, aos poucos ela tá testando coisas novas. Eu quero ver algo, como por exemplo a Marvel fez, de juntar muitos desses fragmentos espalhados num único lugar. Então, por exemplo, algo que aconteceu há muito tempo atrás impactou isso aqui. Entendi. Então, você quer ligar pontos. Ligar pontos. Entendi. Então, esse personagem que tá vivo nessa época, ele tá liderando aqui essa nova guerra nas estrelas aqui. Não uma nova guerra interplanetária. Pequenos focos de evento, como por exemplo o Mandaloriano. O Mandaloriano é um personagem muito rico e parece que a série dele tá se preparando pra uma grande guerra. Então, a Ahsoka também, se isso for levado pro cinema, eu acho muito mais rico. Inclusive, eu queria muito ver mais personagens femininas sendo enaltecidas nos cinemas também. Com certeza. Porque a Rey foi uma personagem que ampliou ali o universo de Star Wars, né? Mas o fato de terminar a história dizendo que ela é a Rey Skywalker, muita gente se sentiu, assim, afetado, principalmente os fãs originais, e aí dividiu muita opinião. Então já queria saber aqui, você gostou ou não gostou de Rey Skywalker no cinema? Gostou ou não gostou, ninguém te julga, a opinião é pessoal. Só comentar aqui, exato. Mas eu gosto dessas personagens femininas de Star Wars. Eu acho que ali naquele universo, por mais que distópico,
por mais que fantasioso, elas tinham a mesma força que os caras tinham. Verdade. A partir do momento que elas eram Jedi ou Sith, enfim, a gente vem assistindo isso em vários conteúdos extras de Star Wars nos últimos anos, né? A própria Ahsoka é uma guerreira, assim, pau a pau com Anakin. Isso é interessante. Ela tem a mesma força, né? Exato. De militar, que eu digo. A gente utiliza o termo força em Star Wars. É. E a gente tem que lembrar que a força, para nós, humanos da Terra, reais, é muito vinculada à força física. E né? lá não era isso. E a força em Star Wars é uma força mental. Então, a força mental não está limitada a um gênero, não está limitada a um lugar de um planeta que você viveu, um estereótipo, né? Não é por fora, não é físico. Não, é por interno. Dentro. E o físico, na verdade, ele só limita você. Quanto mais intelectualizado, de acesso à força mental que você tem é dado pelo físico. Quanto mais a gente estiver conectado com a gente mesmo, em equilíbrio, mais a gente consegue agir de uma forma coerente, né? Então é muito sobre isso. Sobre você encontrar a sua força interior, você estar conectado com você mesmo, coerência dos seus pensamentos e dos seus princípios. Sim. É uma lição de vida, assim, impossível de você consumir uma vez e esquecer. Isso fica grudado em você pra sempre, né? Boa. Acho que é por isso que Star Wars é tão pra sempre. Não é algo temporal e marcado, assim. É para sempre. Nós estaremos no cinema agora, dia 4 e dia 5, assistindo o episódio 1 com o nosso Sabre de Luz, com certeza. Com certeza, gente. E convidamos a todos para estarem em suas salas de cinema, tirem fotos, marquem a gente. Marque aí o CI, faz uma fotinha lá, leva seu lightsaber, leve sua roupinha de Star Wars, sua blusinha, pode ser o que for. Isso. Leve seu action figure, pode ir com um groguinho assim na mão, ó. Chega no cinema e fala, oi, eu vim ver Star Wars. Seu groguinho assim na mão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é participar, comemorar junto com os fãs de Star Wars. Boa. E tem mais estreias do cinema essa semana. Não é só de Star Wars, vinho do cinema. A gente se empolga falando de Star Wars, A né? gente fica pra sempre, Panda Mendes. Ó, essa semana a gente tem Garfield estreando, Férias Trocadas, O Dublê. O Dublê é o filme com Ryan Gosling e Emily Blunt. Hoje, acho que essas duas pessoas são as mais icônicas da internet. Eles mexem com o algoritmo de qualquer jeito, assim. Então é um filme que tá sendo super elogiado, que já está em cartaz. E The Chosen, episódios 3 e 4 da 4ª temporada. The Chosen é um fenômeno, né? É impressionante, lota cinemas do Brasil inteiro. E salas do cinema do Brasil, cara, impressionante. E para quem for assistir Garfield e for Unique, tiver o cartãozinho da UCI Unique, que você pode conseguir, inclusive, em qualquer bilheteria da UCI, tá? Vai ganhar um jogo americano de Garfield. Eita! Muito legal. Quem é Unique paga sempre meia em todos os filmes. Então é um investimento que vale super a pena. Pra você entrar de meia, literalmente, você pode ir de meia pro cinema. Entrar de meia. E pagar meia entrada em todos os filmes que você quiser assistir. Boa! E ainda sobre Garfield, se você comprar lá na Bomboniere da UCI o combo família, pipoquinha e bebidinhas, você ganha 2 copos exclusivos do filme. Gente, é muito prêmio, é muito brinde, é muito presente da UCI pra vocês. Eu trouxe uma curiosidade sobre Garfield, rapidinho, que eu guardei e eu não te contei pra contar aqui. A gente sabe que a história desse Garfield é a história do início, né? Quando ele era um filhotinho, adotado. Baby Garfield. Então tudo que a gente acompanhou por toda a nossa vida é contado a origem dele nesse filme. Sim. Você sabe que Garfield nasceu de tirinhas, de jornal, né? E aí, algumas semanas atrás, foi postada a última tirinha de Garfield. Pra sempre? Não sei se pra sempre, não sei se eles vão revisitar de alguma outra forma. Sim. Mas é uma tirinha do Garfield, primeiro deitadinho, enroladinho assim, com um Zezinho, sabe, dormindo. Como a gente já viu várias vezes. Sim. Aí vários Zezinhos, aí o segundo quadrinho. Menos Zezinhos, metade dos Zezinhos, e o terceiro quadrinho sem nenhum. Ele morreu? Aí eu acho Gente, que como assim mataram o Garfield? Eu acho que ele ficou velhinho. Não precisa fazer essas coisas, gente. Vocês podem só parar, gente, entende? Não precisa matar as pessoas. Que é isso? Achei pesadíssimo, Panda Mendes. É pesado. É pesado. Mas é uma... Eu tava bem, agora não tô mais. Garfield é uma relação crítica sobre se aproveitar, sobre o uso. Nossa, gente. Uma relação
produção crítica e divertida. Não, pelo amor de Deus. Só que eu achei interessante que, como eles estão trazendo pro cinema o início, aonde tudo começou, que foram as tirinhas, eles colocaram um fim. Meu Deus, eu não sei se vão postar mais tirinhas. Não precisava. Mas a última postada nos Estados Unidos foi essa. Gente, não precisava, de verdade. Bom, pra tentar levantar o clima desta conversa, né, agora que o Panda matou o Garfield aqui com a gente, ao vivo, estamos ao vivo para o Brasil inteiro e o Panda matou o Garfield. Isso daí eu jamais vou compreender porque ele fez isso aqui no meio do podcast com a gente. Temos o nosso icônico, idolatrado, nosso máximo de anúncio da semana, Panda Mendes, que é o filme da semana. Como vocês sabem, toda semana a UCI escolhe um filme para dar de presente para vocês uma grande promoção. Eita, o valor do ingresso é R$11,50 e o filme dessa semana é Guerra Civil, que é esse filme que tá sendo também elogiadíssimo, com Wagner Moura, Kristen Dunst. Gente, juro, tá todo mundo elogiando. Tem política, tem história, tem guerra, tem Wagner Moura entregando tudo no filme de ação. Então fica aí a dica pra vocês. Guerra Civil é o filme da semana da UCI e você pode assistir em qualquer cinema UCI por R$11,50. Lembrando que o dublê do Ryan Gosling com a Emily Blunt está no UCIX Plus, que é essa sala delicinha exclusiva da UCI. Sonzão. E que, obviamente, nos dias 4 e 5 de maio, só reforçando pra quem esqueceu, neste final de semana, esse podcast, videocast, este conteúdo deuso, está saindo no dia 3 de maio. Portanto, se você está assistindo no dia de lançamento do vídeo, você pode aproveitar os dias 4 e 5 na UCI para conferir o episódio 1 de Star Wars e comemorar a nossa semana de Star Wars. Maravilhoso, né? Sim. É uma semana pra ir no cinema, gente. Exato. Alguma promoção tu tem que aproveitar, por gentileza. Marca a gente, marca a UCI. Sempre que você for ao cinema, coloca lá os arrobinhas do Instagram, faz a sua foto, faz foto com pipoca na sala do cinema antes do filme começar. Isso. Depois que o filme começar, guarda o celular, coloca no silencioso e vamos respeitar aí a galera no cinema, não mexendo no celular na sala enquanto o filme estiver rolando. Isso. Não é não? Exatamente. Obrigada! Acabou, Panda Mendes. Caramba, já acabou. Sensacional. Mas é aquilo, cara. Acho que semana de comemorar Star Wars não tinha outro tema pra gente conversar. A gente que é apaixonado por isso. A gente quer saber também qual é o seu tamanho da paixão por Star Wars. Coloca aqui nos comentários e vamos conversando, porque toda semana tem um episódio novo do Pod Estreias pra você. Beijos. Siga a gente, avalie no Spotify, curta se for no YouTube e até a próxima. Tchau.